Olá, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Há poucos dias, o novo Código de Processo Civil foi sancionado pela Presidente da República, Dilma Rousseff, como é do conhecimento de todos. Nós já fizemos um programa sobre o assunto com a professora Simone Daut, que é professora do curso, e hoje, para darmos continuidade a essa conversa, convidei a professora Josiane Mariane Pedroso, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, mestre em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Cristiano. Dizer que é uma satisfação estar aqui podendo debater um tema tão atual em relação à nova legislação do Código de Processo Civil. Professor, é fato que o Código ele traz uma série de coisas novas, ele rompe com alguns paradigmas, não são muitos rompantes, mas com alguns ele rompe. Sim. Em relação ao Código vigente. Eu começaria lhe provocando sobre a questão da assistência judiciária gratuita. O que muda no sistema que entra em vigência dia 16 de março de 2016 sobre isso? Olha, nós temos poucas mudanças, A nova legislação, ela traz alguns acréscimos que já vinham sendo reconhecidos pela jurisprudência, certo? A legislação, a nova lei, a Lei 13.105, ela vai tratar da assistência como gratuidade da justiça. E é importante colocar isso, eu acho, porque essa legislação, ela vai complementar, eu diria complementar, a Lei 1060 de 50, que atualmente é a legislação em vigor sobre o tema. Então, o novo CPC, ele vai tratar da gratuidade da justiça, porque ele vai trazer, então, a possibilidade da isenção de custas, despesas, honorários, emolumentos, que são gastos decorrentes daqueles que demandam no Poder Judiciário. Professor, eu iniciei por essa pergunta porque realmente esse é um tema que interessa a comunidade geral, Tem uma série de demandas do judiciário que são movidas pelas pessoas de menor potencial econômico e é isso que acaba fomentando esse tipo de instituto. Mas no que tange ao aspecto probatório da assistência judiciária gratuita, o que é necessário? Bom, a nova lei continua trazendo em relação às pessoas físicas, porque ela também também reconhece o benefício para pessoas jurídicas, mas em relação às pessoas físicas, a lei ela traz como único requisito a declaração feita pela pessoa ou por procurador com poderes especiais, declarando a sua necessidade econômica. Atualmente, a Lei 1060, que é a que está em vigor, tem a mesma exigência, que é a necessidade da declaração, mas a jurisprudência, ela se posicionou no sentido de que não é suficiente a mera declaração. A jurisprudência, ela afirma o entendimento de que a declaração, ela faz prova relativa, ela é uma presunção relativa da necessidade econômica daquele que demanda. Portanto, exige a comprovação de renda da necessidade. Vamos ver, ao aplicar a nova legislação, se a jurisprudência ela vai continuar exigindo mais do que aquilo que está na lei, Porque, na verdade, a lei ela não necessita comprovação. A nova lei continua exigindo apenas a declaração. Em relação às pessoas físicas, no que tange às pessoas jurídicas, a lei ela traz a possibilidade que isso hoje é reconhecido apenas pela jurisprudência. Então, existe uma súmula, que é a súmula 388 do STJ, que reconhece a possibilidade de ser deferido benefício para as pessoas jurídicas, mas ao aplicar a súmula, a jurisprudência, a título exemplificativo do Tribunal Gaúcho, ela exige a prova contundente da necessidade, da dificuldade econômica da pessoa jurídica. Então, a jurisprudência, ela diz assim, que conceder, atualmente, a jurisprudência, ela diz assim, que conceder a gratuidade da justiça para as pessoas jurídicas é uma situação muito restritiva, tem que ocorrer de forma restritiva. Então, só quando ficar efetivamente demonstrada a necessidade da pessoa jurídica. O processo é fenômeno, o processo é algo que acompanha
a evolução do Estado, a evolução da sociedade. A senhora acha que o Instituto da Assistência Judiciária Gratuita ele foi vulgarizado pelos operadores do direito e por isso que a jurisprudência acabou construindo esses limitadores à obtenção do benefício? De certa forma, sim, né? Porque não tenho dados precisos, mas diariamente quem postula no judiciário verifica a quantidade de demandas que são ajuizadas, cujo pedido é o deferimento da gratuidade da justiça. Em razão disso, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele firmou um entendimento no sentido de que esse benefício ele é deferido para as pessoas físicas quando elas comprovarem uma renda inferior a 5 salários mínimos. Então, esse posicionamento, de certa forma, ele retrata um pouco disso, porque quem disse que quem tem uma renda superior aos 5 salários não teria necessidade? Porque às vezes a renda ela pode ser elevada, mas o momento econômico da família, falando em pessoa jurídica, né, da pessoa física, aliás, é um momento que demonstra necessidade. Mas por que limitar em 5 salários mínimos? Né? Então, eu acho que isso é uma forma, é um sinal do tribunal de que existem muitas demandas e que todos que demandam, de uma forma geral, querem o benefício. Então, eu acredito que sim, né, que só o fato do tribunal firmar um posicionamento, o Tribunal Gaúcho, né, firmou esse posicionamento. Em outros tribunais talvez não tenha, porque a lei ela não traz requisitos no que tange a números, ela traz apenas o critério da demonstração da insuficiência econômica, apenas isso. Agora, o tribunal, como forma de limitar o benefício a todas as demandas, tem um posicionamento que é atualmente aplicado, né? Há poucos dias tratava sobre isso em aula e discutimos algumas jurisprudências para demonstrar a evolução do posicionamento do tribunal a respeito desse tema. A senhora já atuou e atua no núcleo de prática jurídica do curso de Direito aqui da Unifra, professora, e em que medida o nosso aluno ele toma conhecimento dessa discussão? Em que medida isso é apresentado para ele, para que ele tome consciência do uso adequado desse tipo de beneplácito? Sim, inicialmente para que as pessoas que procuram o NPJ sejam atendidas, assim como em outras instituições, como é o caso da Defensoria Pública, existe o critério da análise prévia da renda dessa pessoa, né? Então, quando o aluno ele vai para o atendimento, a primeira informação que ele tem é também a questão da renda, se a pessoa se enquadra. Agora, à medida em que o atendimento vem sendo feito e que o aluno ele vai acompanhando, né, o andamento do processo, a participação dos atos processuais, o acadêmico ele vai conhecendo um pouco mais a fundo a realidade social e econômica que essa pessoa está inserida, né? Porque a partir do momento em que ele assume um caso novo, ele está conhecendo, mas acompanhando os processos que estão em andamento, o aluno também vai conhecendo a realidade econômica e social das pessoas que já estão sendo defendidas pelo núcleo jurídico da instituição. Então, analisando essa realidade, que é a realidade fática, né, de muitas pessoas, o aluno vai conseguir perceber a real necessidade, a real importância desse instituto, né, que é um instrumento pelo qual se efetiva o acesso à justiça, né, e dentre o acesso é garantir a possibilidade de postular em judiciário, não se limitando a isso, mas acompanhando a realidade fática, o acadêmico ele pode construir, né, um pensamento crítico em relação à importância desse instituto, de como ele vai trazer benefícios e vai modificar a realidade fática das pessoas que postulam sob esse instituto,
porque através dele a parte ela tem possibilidade de ter um direito reconhecido, que às vezes é o problema da vida da pessoa, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o acadêmico tem sim como perceber a importância e até mesmo critérios, realidades que permitem a utilização desse instituto. Agora, é importante a gente falar no núcleo de prática jurídica, porque realmente, assim, esse é um ambiente, e o NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Unifra, tem esse cuidado, essa peculiaridade de trabalhar no aspecto da qualidade, não da quantidade, né? Essa é uma questão cultural, né? Nós não podemos abrir um leque tão grande assim relacionado a esse beneplácito. As instituições que oferecem esse serviço, elas também têm que ter a consciência de que existe um número de atendimentos e que o que importa é que os alunos tomem conhecimento do processo qualitativo dessa construção. A senhora concorda com isso, professora? Concordo, eu acho que o núcleo de prática jurídica, ele pode permitir que a parte tenha acesso ao judiciário, mas ele também, de outro lado, tem uma função pedagógica, né? Exatamente. De construção do conhecimento, de permitir que o acadêmico possa fazer uma construção crítica e reflexiva da sua realidade. Então, não é uma missão institucional, como, por exemplo, da Defensoria Pública, dar assistência a todos aqueles que têm necessidade. Mas, nesse sentido, eu acho que o que importa, efetivamente, é a qualidade do trabalho desenvolvido. Professor, assim, para fechar nesse primeiro bloco, pela sua experiência, quais são as causas em que mais a gente visualiza a incidência do beneplácito da assistência judiciária gratuita? É possível dizer que isso atinge o sistema como um todo ou existem ações em que se visualiza mais a sua incidência? Olha, como eu atuo na área civil, eu acredito que as áreas que sejam mais beneficiadas são as áreas do direito de família, né? Outras demandas que são de competência do juízo civil também, mas predominantemente nas varas de família. Do juizado da infância, talvez algumas, né? Mas na questão do juizado incide o estatuto, que já prevê a isenção, né? Mas no âmbito do direito de família, as causas de direito de família, elas exigem, fazem uso, né, de um volume maior em relação às outras demandas. Eu acredito que sim, né? Professora, vamos fazer um breve intervalo e a minha proposta para o segundo bloco é discutirmos as apostas desse sistema novo que está por vir sobre a questão da conciliação, da mediação e da arbitragem. Tudo isso para conter o grau alto de litigiosidade que nós temos no Brasil hoje. A senhora topa? Sim, claro. Façamos um breve intervalo, fique conosco. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Bem-vindos de volta. Este é o tema É Direito. Hoje recebo a professora Josiane Mariane Pedroso, já apresentei no primeiro bloco, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, principalmente das cadeiras de Processo Civil, atua também no NPJ. Professora, antes da gente entrar nessa questão da mediação, da conciliação e da arbitragem, que eu fazia referência ali no finalzinho do primeiro bloco, muitos têm falado sobre a questão agora da possibilidade da obtenção do benefício de forma diferenciada, de forma
parcelada? Essa é a nomenclatura mais adequada, professora? Na verdade, seguindo a orientação da nova legislação, é a possibilidade de um deferimento parcial da gratuidade da justiça. Em que sentido? O benefício ele pode ser concedido apenas para alguns atos do processo. Porque quando se fala em gratuidade, né, nós vamos ter todos os atos do processo eles são contemplados, né? Do início ao fim, né? Agora, com essa possibilidade, o julgador ele pode deferir a gratuidade para alguns atos. Por exemplo, em alguma situação em que quando a demanda se inicia, a parte ela comprova uma certa renda e o julgador vai entender que a renda ela é compatível com a possibilidade de ela suportar todos os gastos processuais. Mas no decorrer do processo, pode surgir a realização de algum ato, e aí, a título exemplificativo, a prova pericial, né, dependendo da perícia mais complexa, uma especialidade, né, que também foge do senso comum, o juiz ele pode, então, deferir para partes, para alguns atos do processo. Então, essa é uma inovação, é interessante, né, e eu acho que permite que outras possibilidades acima de 5 salários mínimos, né, de renda, possam se beneficiar também desse instituto. Agora, realmente, isso é uma mudança bastante produtiva, né? E me parece que isso aí vai totalmente ao encontro, né, do próprio princípio constitucional de acesso ao judiciário, que nós não chegamos a comentar no primeiro bloco ali, mas é a base fundamentativa do próprio beneplácito. Com certeza, né? Permitir acesso, o acesso ao judiciário, então o acesso à justiça numa perspectiva maior, né, permite o acesso ao judiciário e a uma série de outros direitos ou garantias do processo, incluindo-se aí uma decisão justa, né? E aí a gente pode pensar numa outra inovação trazida pelo CPC novo, que eu acho que vem, de certa forma, ao encontro dessa questão, que é a forma, eu diria, incisiva do legislador de trazer os institutos da conciliação e mediação. E por que eu digo que esses institutos são instrumentos para efetivar o acesso à justiça? Porque eles, de certa forma, vão substituir o ato jurisdicional decorrente da vontade do juiz, né? Porque tanto na conciliação quanto na mediação, as partes ainda podem escolher as escolhas de modo a solucionarem o litígio. Então, é uma forma também de democratizar as decisões judiciais, né, no sentido de que elas retiram a possibilidade de um terceiro imparcial decidir e impor a decisão às partes. Então, nesse sentido, eu acho que é muito produtiva essa alteração. Professora, todos falam do abarrotamento de processos nas varas cíveis pelo Brasil, como uma realidade hoje. A própria cidade de Santa Maria é um exemplo disso. Me parece que existe uma aposta do sistema processual civil aí, que está por vir, um novo sistema de combate ao número de enfrentamento desse problema. E uma das formas de enfrentamento, como a senhora acabou de dizer, são as figuras da mediação, da conciliação e da arbitragem. É possível, eu lhe pediria para fazer um panorama geral sobre essas formas aí, alternativas de solução de conflitos, vamos chamar assim, que são formas que são anteriores à questão do processualismo por ele próprio. Acho que brevemente só fazer uma diferença dos institutos. A mediação é um instituto que pela primeira vez surge na legislação, porque até então nós não tínhamos esse instituto reconhecido pelo diploma processual. Na mediação nós vamos ter a figura de um terceiro imparcial, que ele vai atuar como facilitador do diálogo. Ele não tem como características sugerir decisão para as partes. Esse mediador ele vai atuar apenas como facilitador, permitindo que as partes dialoguem e a partir desse diálogo possam constatar qual é a origem do conflito e buscarem juntos uma solução. No caso da conciliação, que era um instituto que já estava presente na legislação atual, que já está presente, já estava, né? Nós temos também um terceiro imparcial, mas que atua de forma mais positiva,
buscando alternativas para sugerir às partes. E a arbitragem, é importante que se diga, ela vem regulamentada por uma lei específica, uma lei própria, que é a Lei 9.307 de 96. Não era mencionada no CPC atual, não é uma novidade, mas que é um instrumento muito interessante para alguns conflitos, como, por exemplo, aqueles conflitos que envolvem direitos disponíveis, questões patrimoniais. Só que, na verdade, então, a mediação, por mais que não estivesse regulamentada até então, era um instituto que vinha sendo utilizado e que já se falava na possibilidade do uso, assim como a arbitragem. Só que eu acho que, de certa forma, a inserção desses institutos na nova legislação, ele não vai trazer, num primeiro momento, eu acho que o fato da legislação trazê-los não quer dizer que vai resolver o problema para o abarrotamento da crise. Por quê? Porque eles já existiam. E por que eles não contribuíam na forma de solucionar ou amenizar? Sim. Porque, na verdade, eu acho que é uma questão de mudança de cultura, claro, de mentalidade. Nós vivemos a cultura da litigiosidade, isso é inegável. Né? E as pessoas, elas, em certa medida, a sociedade não crê na figura do mediador, ela crê na figura do juiz. Do juiz, isso. Mas eu acho que, então, eu diria que nesse aspecto a alteração não é inovadora, mas eu diria que é importante a nova legislação trazer esses institutos, porque pode ser que a partir disso a comunidade possa conhecer mais esses institutos, né, se conscientizar que sozinho o judiciário não dá conta de tantas demandas, né, a sociedade é cada vez mais complexa, um número muito grande de conflitos em todas as áreas, desde a questão familiar, vizinhança, conflitos coletivos, e é importante que talvez essa legislação contribua para a educação da sociedade em relação aos seus direitos e a forma de solucioná-los. E não simplesmente deixar a cargo de um terceiro, como se o juiz ou o judiciário fosse o salvador, né, dos problemas, dos conflitos sociais. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante. Agora, professora, teoricamente, realmente, essa é uma discussão bastante interessante, né? E a previsão, a preocupação do sistema em relação a esses meios outros de solução de conflito. Agora, eu lhe perguntaria, até a título de provocação, a senhora acha que os mediadores, os conciliadores, os árbitros, eles estão preparados para o enfrentamento do problema, da contingência que lhes aparece dia a dia no judiciário? Olha, até então nós vimos no processo judicial atuando o conciliador, que era o próprio juiz, né? Então, vai da postura de cada julgador. É notório entre os advogados, né, o fato de que alguns julgadores que defendem essas técnicas, atuam de forma muito positiva numa audiência de conciliação, no sentido de alertar a importância, demonstrar os benefícios, realizar uma verdadeira conciliação e não uma coerciliação, porque às vezes essa audiência de conciliação, ela é utilizada como meio de impor uma solução às partes, no sentido do julgador também extinguir o processo e mais um número, mais uma situação resolvida pelo Poder Judiciário. A própria remuneração dos conciliadores, professora, né? Os do Juizado Especial Cível, que agora, isso até hoje é feito por acordo, eles recebem pelo número de acordo que eles celebram. Então, isso era uma questão a se pensar também, né? Com certeza, até para que a gente possa ter uma atuação, né, com mais qualidade nesses atos. E em relação à mediação, eu diria que são poucas comarcas que têm a experiência que a nossa cidade tem, que é a implantação das centrais de mediação, né, dos centros judiciários, que eu acho que foi pioneira também, né, porque não são todas as comarcas que têm. Então, a gente vê que, de outro lado, eu acho que a questão da remuneração ela é muito importante, porque muitas das pessoas, e não só da área jurídica, psicologia, assistentes sociais, que fizeram o curso preparatório ofertado pelo próprio tribunal, deixaram de atuar junto à central de mediação.
Então, é uma questão a se pensar, né? Mas que eu acho que eles têm que serem qualificados, e aí vem, na nova legislação, isso é mais importante ainda, porque no procedimento, né, o procedimento comum que vai ser utilizado nas ações de conhecimento, se coloca a necessidade da realização da audiência de conciliação e mediação. Isso significa que em todos os processos, logo no início da relação jurídica processual, tem que ser realizada essa sessão. É óbvio que o julgador não vai dar conta, e aí vai entrar, então, a atuação dos conciliadores e dos mediadores. Professora, falamos que a questão da litigiosidade é cultural. De que maneira a senhora trabalha com isso em sala de aula? Como é que a senhora prepara os seus alunos para o enfrentamento dessa questão? Eu acho que em sala de aula nós temos que discutir, quando trabalhamos com o processo, com as ações, né, alertar, fazer uma análise mais aberta disso. Não no sentido de fomentar o ajuizamento de demandas, mas pensar, no mesmo tempo em que se fala de ações, pensar na ética do advogado, né? Fazer a análise do impacto, dos benefícios em relação ao seu cliente, para que se pense de forma diferente, porque isso é cultural. Então, quando se trabalha em direito processual essas questões, nós temos que mostrar para o aluno que ele deve analisar a questão do tempo, do custo-benefício, da qualidade da decisão judicial, do impacto deste processo no Poder Judiciário, né? Pensando também na ética profissional, porque muitos que se formam pensam em atuar como advogados e pensam também na questão dos honorários. Então, tem que analisar, mas uma demanda judicial pode gerar honorários maior, mas daqui a pouco um acordo permite que o advogado receba imediatamente o valor, que talvez possa ser um pouco menor, né? Então, são vários elementos que a gente tem que refletir na medida em que se discute essas alterações da nova legislação. Professor, existe realmente no novo Código de Processo uma série de mecanismos que se pretende dar conta do número de processos que abarrotam, como dissemos, o judiciário brasileiro. Mas me parece que a aposta inequívoca do sistema na mediação, na conciliação e no fortalecimento da arbitragem, ainda que ela seja para poucos na realidade brasileira, a gente sabe disso, mas me parece que essa é uma saída bastante saudável. E diante disso eu gostaria de agradecer a sua presença aqui para tratar especificamente desse assunto, né, e lhe convidar para outras oportunidades. Nós ainda temos muito que discutir sobre o novo Código de Processo Civil. Certamente, eu que agradeço e me coloco à disposição, e também gostaria de parabenizá-lo pelo programa. Muito obrigado ao nosso telespectador, agradeço a sua audiência, fique conosco nos próximos programas da TV Unifra.